assistir Quarteto Fantástico, o filme, Primeiros Passos. Nesse vídeo específico, nós vamos trazer para vocês aqui alguns pontos com relação a esse filme. O que foi que eu achei e vou deixar a minha opinião com relação ao destino, tá, desse filme e o qual será os próximos passos. Beleza? Então, eu vou deixar meu sincerão, já vou logo avisando aqui, tá? Eu sei que cada um tem a sua opinião, mas eu vou deixar a minha com relação a isso. Foi um filme bom? Valeu a pena assistir? Valeu a pena esperar? Entregaram o que prometeram? E claro, fiquem tranquilos que a gente vai ter sim uma conclusão e aí ao final de tudo nós vamos dizer para vocês se foi bom ou não. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês, galera. Vocês aqui é muito importante, a sua participação é fundamental, a gente faz vídeo pensando em vocês com muito carinho. Ainda estamos na casa da minha sogra, por isso se inscreva, seu mequetrefe, me ajude aí, porque a gente tá procurando a casinha para montar um estúdio Beres, casca grossa, onde você vai interagir com a gente em tempo real, beleza? Dito isso, vamos falar de cinema? Vamos lá! E aí, você foi lá assistir Quarteto Fantástico Primeiros Passos? E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, foi um filme bacana, muito bom, tá? Por sinal, não entregou tudo o que prometeu. Por quê? Até então, existia um hype incrível em cima desse filme. Tá? Então existe uma expectativa, existe toda aquela espera. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Basicamente, eu saí um pouco assim, cara, legal, deu pra assistir. O que eu pude perceber é que os filmes de super-heróis, cara, eles não tá tendo mais aquela vibe, sabe? Não tá tendo aquela empolgação que antes tinha. Culpa disso é a própria Marvel, pode ter certeza. Por quê? A Marvel, quando ela lançou os Vingadores, cara, ela lançou os Vingadores de uma forma incrivelmente insana. Basicamente um filme incrivelmente longo, tá? Extenso, porém entregou tudo numa pancada só. Bah! E aí, cara, tudo que a gente precisava ver sobre super-heróis, a gente viu ali, em Vingadores Ultimato, em Vingadores, o próprio clássico, né? E aí, Guerra Infinita. E aí, cara, a gente viu tudo que a gente precisava ver sobre super-herói. Por essa razão, eu acredito que os filmes lançados hoje sobre super-herói não tá impactando tanto. Eu não sei se vocês concordam comigo. Se vocês concordam, comente aí, tá? Pra gente poder alinhar esse ponto. Mas o filme do Quarteto Fantástico realmente me chamou a atenção, tá? Bom CGI, ok? Eu achei legal, foi muito bem entregue, principalmente na performance do próprio Galactus, que realmente foi surreal, muito característico e muito original. Tá? E aí, a performance do Coisa também, porque apesar de ser um personagem herói, ele é difícil, ele é todo, né, efeito especial. Tá? Então toda a coreografia das lutas, o cenário, o CGI, tá? Então tudo isso realmente misturado ficou muito bacana, eu achei muito legal. Trilha sonora então nem se fala. Mas o que a gente deve saber de fato é que esse filme fala basicamente sobre um reboot, tá? Por trás das telas. Como assim, Dom, um reboot por trás da tela? Cara, muita gente acredita que o Galactus, ele apareceu ali para consumir o poder da Terra. Mas não, cara, não. Se a gente parar para analisar, se a gente for a fundo, tá, nas HQ, a gente sabe que o Frank Rich, que é o filho do Reed Richards com a Sue Storm, é um mequetrefe muito poderoso, muito casca grossa. Esse molequinho vai ser responsável por recriar todo o universo. Ele vai repaginar tudo que nós conhecemos no universo da Marvel. O Reed Richards, ele é responsável por causar um reboot da Marvel. Vocês acreditam nisso? Se vocês acreditam, também comentem que a gente está interessado em saber, porque vocês são muito experientes, ok? Aí,
Com esse fato do Reed ele causar um reboot na Marvel, isso significa muita coisa. Basicamente, vai acontecer a mesma coisa que a DC fez. Tudo que nós conhecemos lá em Liga da Justiça de Zack Snyder, tá? Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, todos esses heróis foram pra gaveta. Basicamente, a Marvel tá tentando, tá? Fazer a mesma coisa. Eu percebi isso. Posso estar enganado? Talvez, ou não. Mas o Reed, ele vai ser capaz, né? Ele vai ser capaz, não. Ele vai ser responsável por causar um reboot. E seu filho, Frank Rich, esse mequetrefe super poderoso, vai ser responsável por reformular todo o universo da Marvel. E é aí que entra o Vingadores Doomsday, Guerra Secreta, né? E tudo isso que a gente tá na expectativa de no futuro a gente presenciar, certo? Com o retorno de Robert Downey Jr., cara, realmente a gente vai ver muita surpresa. Claro, acostumado com o ator como Homem de Ferro, agora caracterizado como Doutor Destino, é uma pegada bem diferente. Porém, não foge, tá, da narrativa e da história original da HQ, certo? Mas, claro, de uma maneira resumida. E voltando ao Quarteto Fantástico, o que acontece? O Galactus ele não foi especificamente para consumir a energia da Terra. Ele foi atrás do próprio Frank Rich. Porque mesmo ele na barriga da mãe, ele já emanava uma energia sorrateiramente incrível, sentida no universo aonde o Galactus estava escondido. Então ele foi em direção à Terra justamente para consumir a energia do Frank Richard. Não especificamente para consumir a Terra, como de fato ele faz, certo? E aí, cara, deu no que deu. Uma luta incrivelmente insana, tá? Uma história bem elaborada. Eu achei que esse filme entregou muito a essência família do Quarteto Fantástico. Bem, sabe, com interação entre pai e filho, mãe e filha, amigo, primo, irmão. Ficou muito bacana. E isso é exatamente o que se remete o Quarteto Fantástico. Uma família. Ok? E o que eu achei um pouco assim, sem sal, foi o que? Foi o Tocha Humana, cara. Por incrível que pareça, nós sabemos que o Tocha, ele é um cara que realmente, ele é muito sarcástico, muito brincalhão. E eu senti um pouco dessa, eu senti a falta, tá, dessa personalidade do personagem. Lá em Quarteto Fantástico, lá de 2000, tá? Eu não lembro exatamente o ano, aonde o próprio, né, Tocha foi interpretado pelo Chris Evans. Aquele Tocha, ele tinha a essência do Tocha das HQ, aonde ele era parceiro do Peter Parker. Realmente os dois são os melhores amigos. Então a gente, né, aquele Tocha, ele brincava, ele tirava sarcasmo com coisa e ele tinha aquela pegada. Essa pegada no Tocha agora de Quarteto Fantástico, eu senti falta, talvez para quebrar um pouco a tensão e o gelo do filme, tá? Então, de uma certa forma, eu senti falta disso. Mas no contexto geral, eu acredito que o filme entregou parte do que prometeu. Dá para assistir realmente, tá? A temática do filme, que se remete aos anos 70 e 80, ficou muito bacana, tá? Ficou bem caracterizado, fiel. E realmente o Quarteto Fantástico, ele é celebridade. Eles foram criados para que todos, né, saibam de fato quem são Quarteto Fantástico. E nesse filme não deixou passar despercebido isso. Todo mundo é fã. Quarteto Fantástico, ele realmente é muito conhecido. E aí a gente teve também a performance também do surfista prateada, e a gente sabe que é muito poderosa. Realmente, né, esse personagem, ele vem, tá, com um arauto do Galáctico para preparar a Terra antes de ser consumida. E aí a gente viu que realmente o cara chega para realmente consumir todo o planeta. Cara, ele andando ali na cidade realmente é muito incrível, é muito real, cara. É absurdo o nível de efeitos especiais. E claro, com todo, né, com todo essa
pegada, sabe, de efeitos tecnológicos, isso e aquilo, fica fácil, ok? E para o porte da Marvel, se não entregar qualidade, tu vai ficar devendo, ok? E aí, com tudo isso, com toda essa história realmente resumida que eu venho trazer para vocês aqui, porque eu sei que ainda tem gente que não assistiu, então eu quero zelar para não dar spoiler. Nesse vídeo em específico, a gente vai trazer a nossa opinião e nota. E aí, Dom, qual é a nota que você dá para esse filme? Eu dou 8,5. 8,5 porque existem alguns pontos que não foram interligados com relação ao filme. Existem ainda pontas soltas, tá? Que no próximo vídeo a gente vai trazer para vocês explicando passo a passo o porquê disso, certo? Então, ainda assim, vale a pena assistir, vale a pena sair de casa para poder curtir um bom filme, como Quarteto Fantástico, Superman, ok? E aí, sim, sair satisfeito porque ainda a gente acredita que filme de super-heróis ainda é uma boa pegada. É claro que existe uma polêmica com relação a isso, porque a gente sabe que Quentin Tarantino, né, um diretor super casca-grossa de Hollywood, ok? Ele acredita que os filmes de super-heróis estão chegando ao fim e precisa chegar. Como tudo, né, no cinema, com a era do bang bang, a era dos carros, a era dos musical, tudo chegou ao fim. E o próprio Quentin Tarantino, ele também acredita que os filmes de super-heróis também vão ter sua decadência. E aí, vocês acreditam nisso? Eu fico assim, cara, pode ser que sim, pode ser que não, mas nunca vai deixar de ser bem-vindo no cinema um bom filme de super-herói. Vocês acreditam com a gente? Então, se vocês acreditam nisso, comentem que é muito importante. E sim, vale a pena curtir um bom filme de super-herói. E Quarteto Fantástico ainda assim entregou um pouquinho do que prometeu e é especificamente bom, tá? Não é excelente, mas é bom. Vale a pena assistir. Beleza? Então está aqui entregue mais um vídeo com relação a esse filme super casca grossa e alguns trechinhos, alguns pontos que a gente resolveu alinhar com vocês. Beleza? Então mais um vídeo entregue. Não esqueça de se inscrever, que é muito importante, e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!